Boa tarde, pessoal. Aqui é o aluno Felipe Gomes, da UFES, e hoje eu vou estar mostrando o início do desenvolvimento do meu trabalho de TCC. O meu tema é a resolução do problema MBV, que é um problema bem conhecido na área de meteorísticas, em que o enunciado dele é bem curto, mas o problema ele é bem complicado, apesar disso. Em que o enunciado dele basicamente consiste em que, dado um grafo conexo simples, não direcionado e sem pesos, a gente quer encontrar uma árvore geradora desse grafo que possua a menor quantidade possível de vértices com um grau maior ou igual a 3, em que a gente chama esses vértices de ramificações ou de vértices branch. Então, esse é o nosso objetivo. E no trabalho, nós vamos desenvolver uma meteorística para poder descobrir uma boa solução para esse problema. Só que a primeira etapa é desenvolver um algoritmo construtivo para que eu gere uma solução inicial. E para isso, eu vou reproduzir um dos algoritmos que o Anderson propôs na dissertação dele, o Anderson Beltrão de Oliveira, da UFF, em que eu escolhi o algoritmo Branch Expanding Prim para poder implementar e tentar reproduzir os seus resultados. Aí a ideia é, após eu implementar a versão dele, eu fazer uma pequena modificação no algoritmo para tentar melhorar os resultados. Então, vamos para a ideia aqui do algoritmo. Todas as heurísticas que ele propôs na dissertação dele, elas têm um passo em comum inicial, que é o pré-processamento, em que basicamente ele é um procedimento que vai descobrir informações importantes do grafo para a gente poder usar isso no futuro ou ao nosso favor no momento de executar o algoritmo construtivo. Em que basicamente o que o algoritmo faz? Eu já vou explicar aqui o pseudocódigo mostrando uma instância em execução. O pré-processamento ele já vai preencher a árvore com alguns nós e arestas que já estarão na árvore de qualquer forma. Então, no caso aqui, ele identifica quais vértices são ramificações, que nesse caso aqui dessa instância vai ser o vértice 11, porque ele é um vértice que vai ser branch independente da árvore geradora que você encontre nesse grafo. Então nós vamos marcar esse vértice aqui para poder usar isso ao nosso favor posteriormente. E também nós vamos identificar as pontes, que são arestas que estarão em qualquer árvore geradora que a gente encontrar desse grafo. Em que os dois algoritmos foram implementados com uma versão inspirada no algoritmo de Tarjan. E ao executar essas duas etapas, a gente já tem a árvore parcialmente construída dessa maneira aqui. Então, o próximo procedimento que o algoritmo aplica é para cada vértice pertencente a BT, ou seja, que no meu caso aqui são os vértices que estão de verde, né, só o nó 11 nesse caso, eu vou expandir essa ramificação. O que significa isso? É eu tentar maximizar o grau desse nó, porque eu posso colocar quantas arestas eu quiser a partir desse nó, que não vai mudar em nada aqui no meu problema. Porque se eu colocar muitas arestas nele, é vantajoso. Essa é a nossa heurística. Mas é claro, né, eu vou inserir essa aresta aqui desde que ela não crie ciclos e nem crie uma nova ramificação no seu vizinho, né? Então, após aplicar esse procedimento, a gente consegue inserir essas arestas aqui no grafo. Então, a próxima etapa do pré-processamento é montar o conjunto pontas, em que é o conjunto dos vértices que possuem grau 1 na árvore, ou seja, eu posso inserir mais um vértice, porque ele vai ter grau 2 e ele ainda não vai ser um vértice branch, e que o grau no grafo seja maior do que 1. Então eu consigo inserir, ele tem arestas disponíveis para eu colocar, para eu poder tentar inserir sem criar novas ramificações. Então, identificando os vértices que têm essa característica, eu vou ver que nessa instância vão ser esses 4 nós aqui. E nesse ponto do código aqui, para o conjunto pontas ele ser diferente de vazio na próxima etapa do algoritmo,
Ele identifica o vértice de menor grau no grafo e pega o seu vizinho de menor grau também. E aí ele inseriria aqui. Mas não foi esse caso que aconteceu nessa instância. E aí a gente conseguiu mapear o conjunto pontas. Nós conseguimos também mapear o conjunto de ramificações, que foi feito aqui no início do algoritmo. E também nós temos uma árvore, nesse caso, né, uma floresta parcialmente construída, que o algoritmo construtivo vai utilizar isso para poder inicializar e terminar de preencher essa árvore. E ele vai o pré-processamento retorna essas três estruturas aqui, que vão ser utilizadas posteriormente. Então, essa aqui é a nossa ideia do pré-processamento. A ferramenta que eu utilizei foi o GraphViz, para poder ter essa representação aqui. E no próximo vídeo a gente vai ver a próxima etapa do algoritmo construtivo. Obrigado por assistir.